poderosa aqui do meu irmão Leuto. Quero pedir sua presença aqui, meu irmão. Amém. É todo seu, meu irmão. Muito boa noite. Eu sou o Leudo. Hoje eu vim falar aqui sobre os 12 passos, do qual quem vai fazer a jornada dos 12 passos, quem se inscreveu nos 12 passos em algum campus da CM, vai poder passar por essa lição que eu vou falar hoje. Esse é um ministério que funciona toda segunda-feira aqui, né? Já fica o convite para as pessoas que vieram pela primeira vez. E eu fiquei aqui responsável por falar sobre a lição 15, que é a lição listar. É o passo dos relacionamentos. Por que é o passo dos relacionamentos? É o passo 8. O passo 8, ele vai falar assim: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos, dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. E aí tem uma parte bíblica: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Está lá em Lucas 6:31. Antes de chegar no passo 8, eu gostaria de passar bem rapidinho aqui pelos passos, para que vocês possam entender. O primeiro passo é o passo para você reconhecer. Nada que você quer restaurar, se curar, mudar, nada que eu queira restaurar, curar ou mudar, vai ser mudado se eu não reconhecer. Se eu tenho ira, se eu tenho preguiça, se eu tenho procrastinação, se eu tenho qualquer coisa, eu preciso reconhecer que eu tenho aquilo. Enquanto eu não reconhecer, né? Enquanto eu não reconhecer, eu não vou mudar. Então por isso que é o primeiro passo. Por isso que é o primeiro passo. Então se eu sou viciado em drogas, viciado em pornografia, ou se eu sou codependente, eu sou um familiar de alguém que sofre com isso, enquanto eu não admitir, eu não vou mudar. Eu preciso dar o primeiro passo. Aí tem o segundo passo, que é reconhecer que Deus pode fazer, pode mudar, pode curar, pode restaurar. Aí vem o terceiro passo, que você entrega a Deus. Aí vem o quarto passo, que é o inventário moral. Você escreve tudo aquilo. Aí o quinto passo, você partilha sobre aquilo que você escreveu. Aí o sexto passo, você pede, você reconhece que Deus pode curar tudo aquilo que você escreveu. O sétimo passo, você pede humildemente que Deus remova todos esses defeitos de caráter. E aí a gente chega no oitavo passo, que é o passo de listar. A gente vai fazer uma lista de todas as pessoas a quem eu prejudiquei com aquele determinado defeito de caráter, vamos dizer assim, com aquele determinado defeito que você tenha, certo? Aí eu gosto de falar de um caminho de redenção. Abri um parênteses bem grande aqui para falar desse caminho de redenção. Que o primeiro passo desse caminho é o reconhecer. O segundo passo desse caminho é se arrepender. O terceiro passo desse caminho é confessar. O quarto passo desse caminho é, depois que você confessa, você pede perdão. E o quinto passo desse caminho é você restituir. É você tentar de alguma forma, que é o passo 9, que eu não vou falar hoje, que é você ir lá e restituir essa pessoa. Esses são alguns passos que a gente precisa para a nossa redenção. Só que tem gente que faz uma coisa errada e nem reconhece, então ainda nem saiu do canto. Tem gente que reconhece, mas não se arrepende. Tem gente que reconhece, mas não se arrepende. Tem gente que se arrepende, mas não confessa. Tem gente que confessa, mas não tem coragem de ir lá e pedir perdão. E tem gente que pede perdão,
deu o maior prejuízo na pessoa, mas não tem coragem de ir lá de restituir. Certo? Então, quando você passa por esses 5 passos, você faz um caminho de redenção. Certo? E esse 8º passo, ele está nesse caminho de redenção. Na verdade, quando você estuda os 12 passos, e muitos de vocês aqui conhecem os 12 passos, eu conheci os 12 passos através de uma clínica de recuperação. Para quem não conhece meu testemunho, não vai dar tempo de contar tudo aqui, mas eu sou um adicto, né? Eu sou um adicto em recuperação. Eu já passei 20 anos da minha vida usando drogas, 21 anos da minha vida usando drogas. Hoje eu estou há 13, vai fazer 13 anos que eu estou limpo, né? Para a glória de Deus, para a glória de Deus. E olha só, depois eu conheci na clínica os 12 passos, muito tempo depois eu vi na igreja que ia ter 12 passos. 12 passos na igreja, que legal, vou me inscrever. Me inscrevi e fiz a jornada. Eu já estava limpo de drogas, mas eu vi que a droga, como a gente fala com o jargão lá na clínica, é só a cereja do bolo. São os comportamentos que fazem você ir até a droga. Então, quais são os comportamentos, né, que fazem eu ir até a droga? Quais são os comportamentos? A ira, a preguiça, a mentira, a manipulação. Então tudo isso fazia com que eu chegasse até as drogas. E aí, passou esse tempo, fiz, e depois eu fiz novamente, depois eu fiz como trainee, depois eu fiz como facilitador, e hoje eu facilito a turma lá no Eusébio, né, levando a mensagem, fazendo o passo 12 aí, né, que é levar a mensagem. Vamos para o passo 8, que é o tema aqui da nossa palestra. Eu quis fazer essa introdução para que vocês entendessem. Né? Nos passos anteriores, focamos em nós mesmos e no relacionamento com o nosso poder superior, Jesus. No passo 8, começamos a focar no relacionamento com outras pessoas. Buscamos não somente reconhecer nossas ações erradas, mas a quem causamos os danos. Não somente mentimos, mas a gente mente para alguém. Não somente roubamos, mas a gente rouba de alguém. Então a gente precisa listar as pessoas que a gente prejudicou. E às vezes não precisa nem falar com as pessoas. Só em colocar no papel já é difícil para muitas pessoas. Para mim foi difícil. Primeiro que eu tinha prejudicado tanta gente, meu Deus do céu, tanta gente. Começou da minha família, né? Tanto sofrimento que eles passaram na época que eu usava droga, que eu passava, que eu desaparecia, aparecia 2 semanas depois, né? Então, começando pela família, depois pelos amigos, né? Então, pessoas que eu traí durante a vida, né? Ex-namoradas, pessoas que eu roubei, né, para poder usar droga. Então, para mim foi difícil. Hoje, eu trabalho numa clínica de recuperação. Para você ver, onde Deus foi me colocar lá de novo para levar a mensagem e fazer com que eu leve a mensagem. E sempre que eu estou lá não é uma clínica cristã, mas é uma clínica onde eu levo a palavra de Deus no meio das minhas palestras, no meio das minhas colocações, né? Eu sou muito feliz. Aqui hoje, né, vieram pais de pessoas que eu atendo lá na clínica, vieram pessoas que já saíram aqui da clínica, né? E eu muito feliz com isso, de eles poderem vir aqui, pessoas que saíram da clínica e se inscreveram nos 12 passos da igreja, né, na nossa jornada, que é uma jornada linda que vocês vão ver. Voltando novamente para o passo 8, porque eu abro vários parênteses, né? Passo 8, pessoal, você precisa escrever. É difícil? É. Só que você vai escrever todos. A dica que eu dou, escreva tudo. Todo mundo que você chateou, todo mundo que você deixou alguma sequela, alguma mágoa. Escreve tudo. Aquela pessoa que você... Não, mas como é que eu vou fazer reparação com aquela pessoa? Aquela pessoa quer me ver morto. Aí você escreve tudo. Calma. Escreva tudo. E aí depois, a dica sempre que eu dou para o passo 8 é... Você vai separar por tempo. Quem que eu posso fazer a reparação imediatamente, né? Aí você anota lá no passo 8. Esses aqui dá, esse aqui não, porque esse aqui vai me matar se eu chegar perto dele, né?
Esse aqui, não, esse aqui não, esse aqui é um traficante. Não, esse aqui, não, esse aqui não, esse aqui é um ex-namorado, já está casada, não tem nada a ver eu chegar para ela e fazer reparação. Então assim, você vai anotar todo mundo. Depois que você anotar todo mundo, você vai separando por categoria. Separa primeiro quem você pode fazer, chegar junto dessa pessoa, né? Separa todo mundo aí, esse aqui eu posso, esse aqui eu posso. Não, esse aqui foi tranquilo, né? Eu apenas deixei ele chateado, deixei ele esperando e nem apareci. Então esse aqui eu fiquei devendo, né? As pessoas que você ficou devendo. Esse aqui eu fiquei devendo, mas não tenho como pagar agora, então deixa lá. Mas é um passo, pessoal, que você vai escrever todas as pessoas que você prejudicou. Todas. É o passo 8. No passo 9, que vai ser falado próxima segunda, com outra pessoa que vai estar falando aqui do passo 9, certo? No passo 9, sim, você vai chegar de uma por uma e vai fazendo as reparações, certo? É o passo que precisa ter tanta humildade, porque quem é orgulhoso não faz isso. Quem é orgulhoso não tem coragem de pedir perdão. Eu, por exemplo, tive que quebrar meu orgulho, né? E como eu não queria quebrar meu orgulho, aí Deus veio e quebra. Quando a gente não quer quebrar o nosso orgulho, Deus vem e quebra o nosso orgulho. A gente precisa entender que nesse passo 8, e agora é muito importante que vocês entendam isso, a gente precisa se perdoar. A gente precisa se perdoar. Porque enquanto a gente não se perdoa, a gente não consegue prosseguir. Imagine um pai que o filho vai lá e rouba do pai. E o pai diz: eu te perdoo, meu filho, tá tudo bem, eu te perdoo. Aí você volta lá e dá um tapa na cara do pai. Aí o pai vai lá e diz: eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo. E você vai lá e rouba de novo do pai. E o pai: eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo. E o pai vai perdoando. Só que tem uma hora que você faz uma desgraça muito grande na família. E aí volta lá e o pai diz: eu te perdoo. Só que a culpa é tão grande que você não consegue se perdoar. Você tem vergonha de chegar perto do pai. E esse pai é Deus. Se a gente não se perdoar, a gente não consegue se aproximar dele. Porque a gente tem vergonha de tudo que eu fiz. Se eu for contar aqui tudo que eu fiz, meu Deus do céu, as pessoas, né, o que vão falar de mim? O que vão falar do Leudo? Se eu contar tudo que eu fiz. E aí esse confessar também não precisa ser eu pegar aqui e botar na internet tudo que eu já fiz de ruim na vida. Não, existem coisas que eu falo em uma sala assim, e tá gravando, eu vou botar na internet. Existem coisas que eu falo sim. Existem coisas que eu falo somente em uma sala de 12 passos, porque ali é um ambiente seguro. E lá nós fazemos uma confissão confidencial. Né? Lá vai ficar ali em segredo. Ali é um local seguro. E tem coisas, pessoal, que é tão sério que a gente não consegue falar numa roda de 10 pessoas. A gente precisa de um padrinho. Aí entra também outra ferramenta do processo, que é o padrinho. E a gente vai lá no nosso padrinho e confessa. E aí a gente confessa. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente faz a lista de todo mundo. A gente sai perdoando todo mundo, sai pedindo perdão para todo mundo, mas a gente se esquece da gente mesmo. E se a gente não se perdoar, a gente não consegue se aproximar do Pai, porque a gente tem vergonha. E teve uma pregação que eu achei magnífica do nosso bispo, Fabrício, aqui da Igreja Comunidade das Nações, que ele diz: todo o seu pecado só tem 2 cantos para cair. Ou vai cair sobre você, toda a tua culpa vai cair sobre você, ou você escolhe que ela caia em Cristo, porque foi Ele que pagou o preço. Ele já nos perdoou. Ele já nos perdoou. Então não precisa ter vergonha de pedir perdão de novo, porque Ele já perdoou. Basta que a gente
Aceite Ele como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso curador, o nosso tudo, porque Ele é tudo na nossa vida. Quando a gente escolhe colocar toda a nossa culpa na cruz de Jesus, dizer, Senhor, eu entrego aqui, ó, eu fiz isso, eu te entrego. E aí você confessa aos homens, tem lá em Tiago 4,16, confessai uns aos outros para que vocês sejam curados. Porque confessar para Deus você é perdoado, mas para você se curar, você precisa pedir perdão. Pedir perdão não, você precisa confessar para outras pessoas, outros homens, outras mulheres, outras pessoas. E aí você vai estar se curando. Por isso que é tão importante o processo, que é o processo que existe em todas o processo que existe em todas as terapias do mundo, né? Psicoterapia, psicanálise, você vai estar lá falando. A psicanálise você praticamente só fala. Então aí a psicologia, né? Os 12 passos não é diferente. A gente está ali numa roda para falar sobre o que aconteceu com a nossa vida, para confessar os nossos pecados. E no programa a gente diz que a doença sai pelo falar e o remédio entra pelo ouvir. Por isso que é tão importante a gente ter esse grupo. Lá na clínica eu digo, pessoal, busquem uma igreja, mas busquem mais para você ter essa comunidade que você pode confiar, que você pode conversar, que você pode partilhar. A gente chama partilhar, a gente precisa partilhar. A gente precisa ter alguém para a gente colocar para fora as nossas dores, os nossos sentimentos. Aí às vezes a gente fica engasgado, e a gente não quer simplesmente falar com ninguém. Não, eu tenho minhas dores, eu tenho minhas culpas, eu tenho meus traumas, eu tenho, vontade de matar todo mundo, mas eu guardo tudo para mim. Isso aí vai somatizando, e as pessoas acabam ficando doentes. Tem doenças físicas que, na verdade, a maioria das doenças físicas, né, começa no psicológico. Outras doenças começam mais atrás ainda, começa no espiritual, depois vai para o psicológico, depois se manifesta em uma doença física. Fibromialgia é mágoa. Toda fibromialgia é mágoa? Não, porque eu não sou médico, mas eu já vi pessoas se curando depois que ela confessou, depois que ela pediu perdão, depois que ela perdoou. Pessoas ficando boas de doenças físicas quando ela consegue liberar perdão, porque o perdão nada mais é do que você tirar uma tonelada de peso sobre as suas costas, sobre a sua vida, e você conseguir perdoar. Pessoas que não perdoam pai nem mãe, e durante uma vida inteira, eu não vou dizer quem é, porque existe um sigilo, mas eu já tive celebrantes. Celebrantes são as pessoas que participam dos grupos, tá, pessoal? Existia um celebrante que ele tinha 50 anos que ele não perdoava a mãe. 50 anos, pessoal. Não é 50 dias, nem é 50 meses. 50 anos. A pessoa passar esse tempo inteiro sem conseguir perdoar. Então, quando a gente perdoa, quando eu perdoo, eu me liberto. Quando eu perdoo, eu consigo avançar. Isso repercute em todas as áreas da vida. Muitas vezes você não prospera porque você não perdoa. Muitas vezes você não se cura porque você não perdoa. E antes de perdoar, você tem que fazer a lista. Eu vou falando, quebrei foi o controle aqui. Passou. Notebook, né? Pronto. Nesse passo não devemos nos preocupar de como faremos as separações. Damos esse passo como se não houvesse o nono passo. Nosso foco é fazer uma lista e nos dispor. Um bom jeito de começarmos a fazer uma lista das pessoas, instituições e lugares aos quais devemos separações é rever nosso inventário moral. O inventário moral é feito lá no quarto passo. Quando encaramos os danos presentes na nossa vida, a prontidão surge.
Quando nós encaramos, porque muitas vezes nós não queremos encarar. Muitas vezes eu não quero encarar. Eu não quero encarar as pessoas que eu prejudiquei. Quem você prejudicou? O que acontece quando a gente faz uma lista? Eu vejo, quem vai participar do grupo de 12 Passos, lá no final a gente faz um retiro muito lindo. E eu vejo pessoas que, na hora de escrever, é que lembra. Porque ali está dentro de um ambiente onde quem está regendo é o Espírito Santo, onde tem pessoas orando, onde tem pessoas ali vibrando, e acontece o extraordinário. Você lembra de coisas que você nem sabia, nem lembrava. Vixe, aquela pessoa lá, ó, aquela pessoa lá que eu fiz uma marmota com ela, e agora? Guarda. Aqui está dizendo para fazer o 8º passo como se não houvesse o 9º. Como se não houvesse o 9º. Então, a gente precisa entender que quando a gente faz uma lista, a gente vai colocando para fora as nossas mágoas. É o princípio. As nossas mágoas. Porque às vezes a gente prejudicou a pessoa, mas às vezes a gente tem uma rixa. Às vezes a gente tem uma discórdia com a pessoa. Você não gosta da pessoa, a pessoa não gosta de você. E aí? Como é que eu vou pedir perdão para essa pessoa? Calma. Passo 8 diz somente para você fazer a lista. É um passo de cada vez. Porque tem gente que chega no processo e quer dar todos os passos. Quer dar todos os passos de uma vez. Calma, é uma jornada, pessoal. É uma jornada. É uma jornada de cura, de libertação, de restauração. O nosso ministério é CR das Nações. CR é celebrando a restauração. Celebrando a restauração. Então, para que a gente possa celebrar a restauração, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Então, para vocês terem uma ideia, quantas pessoas eu devo ter prejudicado na minha vida? Muitas. Não só com as drogas, mas na época da minha adolescência, quando eu ficava com uma pessoa somente para se aproveitar dessa pessoa, né? Sexualmente falando, quando eu não tinha o caráter que eu tenho hoje. Hoje eu me sinto um homem restaurado, mas eu era um tremendo pilantra. Assim como tem gente que é pilantra e acha que Deus não pode restaurar. Meu irmão, se vocês souberem a minha história, diz assim: Deus fez isso aí, pois Ele pode fazer comigo também. Sabe? Ele pode fazer comigo também. Porque eu andei, assim, em cantos altamente insalubres, altamente perigosos, né? Favelas, do qual vocês nem imaginam, acontecendo coisas, sabe, completamente sujas, em todos os pontos de vista, né? Do físico ao espiritual, coisas realmente, assim, nojentas, sabe? Eu vivi. Eu fiz parte daquilo. Mas, meu irmão, só Jesus. Tem aquelas pessoas que dizem assim, só Jesus na causa? Pronto, pois é Ele mesmo. Ele mesmo. É Ele na causa. É Ele que vai fazer a obra. Só que para isso você precisa caminhar, reconhecer. Já pensou se eu não reconhecesse que eu precisava de restauração? Nada feito, nada feito. Já pensou se eu... A gente fala muito lá na clínica, se a pessoa não chega na clínica, mas ele não reconhece que é viciado. Ele não reconhece, né? Ele diz assim, não, mano, eu uso só no final de semana, cara. Tá doido, eu não sou viciado, não. Não, eu tomo só uma cervejinha. Não, eu não sou viciado. Não, eu olho um filmezinho pornô ali, não, mas é só para relaxar. É de vez em quando. Mas eu não sou viciado. Eu não sou viciado. Não, cara, eu tenho preguiça. Mas é muito pouco, minha preguiça não atrapalha a minha vida. Não, cara, eu perco o controle assim, eu fico muito irado, eu dá vontade de quebrar tudo, e se tiver alguém, acontece uma besteira. Mas a minha ira, ela não prejudica os outros, não. Enquanto a gente não reconhece, nada feito, pessoal, nada feito, né? E a gente vai reconhecer isso. Pode passar, meu irmão. Assumimos responsabilidade pelas nossas ações,
Paramos de culpar as outras pessoas e deixamos de ser vítimas. O vitimismo é a característica daquelas pessoas que não querem mudar. Por quê? Porque ela está colocando a culpa em outro, né? Eu sou vítima, ah, meu Deus do céu, eu sou vítima do traficante. Não, na verdade não é nem do traficante, é do meu pai que me abandonou, então eu virei rebelde, aí eu comecei a usar droga, comecei a entrar em gangue, comecei a ser pichador, comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo, e aí a culpa é do traficante, a culpa é do meu pai que me abandonou, a culpa é do Lula, mano. Essa economia aí, o cara bota a culpa em Deus e mundo, mas nunca é sua. E aí você é um vítima. Eu sou vítima da sociedade, né? Vítima da sociedade. Então, quando você não assume, você coloca a culpa em Deus e o mundo. E aí você não sai do canto. Porque o primeiro passo é assumir que precisa de ajuda. O primeiro passo é assumir que tem aquele defeito de caráter. Aceitamos a nós mesmos como somos e começamos a aceitar os outros como eles são. Não é fácil você aceitar os outros como eles são, porque muitas vezes as pessoas são de um jeito que você não quer. Você quer que as coisas, as circunstâncias, as coisas sejam do seu jeito. Mas lá no terceiro passo a gente entrega a Deus. Entrega a Deus. Como é que você entrega a Deus, mas quer que tudo seja do seu jeito? Então você não entregou. Você não entregou. A resiliência é uma característica de quem entregou. Assim, não deu certo, mas está tudo bem. Por quê? Porque Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Se Ele tem o controle de tudo, eu preciso ter essa fé e afirmar: se Ele tem o controle de tudo, eu entrego a minha vontade a Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade. A gente desde criança ora o Pai Nosso, né? Lá nas tradições católicas, ora, seja feita a Tua vontade. Mas na primeira oportunidade, faz birra, né? Querendo que seja do seu jeito, querendo que as coisas aconteçam no seu tempo. Reconhecemos o impacto da nossa vida nas outras pessoas e em nós mesmos. Cada vez que a gente caminha, a gente olha para trás e diz: rapaz, consegui chegar até aqui. Quem diria que um dia eu estar numa igreja evangélica, dentro de um ministério, falando sobre recuperação, restauração? Quem diria? Quem diria eu, Leudo? Quem diria? Aquele drogado, sabe? Aquela pessoa lá que ninguém dava nada para ele. Quem diria, pessoal? Eu tinha raiva de crente. Você não tem noção não, sabe? E aí eu, para piorar, ainda fiz filosofia na UES, né? Que eu ia para lá mais para usar droga do que para estudar filosofia. E tudo que eu estudava era para contradizer a Bíblia. Para vocês terem uma ideia da carga torta que eu era. Glória a Deus que Deus me salvou. Vamos, pessoal, aleluia! Glória a Deus. Então, assim, hoje eu estou aqui, evangélico, já vai fazer 5 anos, eu acho, mais ou menos 5 anos que eu sou evangélico, né? Passei por várias religiões, passei por várias filosofias, né? Vi um monte de loucura, mas hoje eu estou aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque toda a honra é dele, porque se não fosse ele, eu não teria me restaurado, se não fosse ele, eu nem estaria vivo. Eu tenho que reconhecer todos os livramentos que ele me deu, a minha vida inteira me dando livramento, e hoje eu tento passar esse testemunho com muito amor e muito temor ao Senhor, muito temor a ele, sabe? Porque eu brinco, eu tiro onda, que é para poder alcançar os corações. Lá na clínica, as pessoas sabem que o Adailson é um que estava lá, está recuperado, para a honra e glória do Senhor. Está inscrito nos 12 passos, saiu semana passada e eu convidei para vir, e ele veio, e ele sabe como é as minhas palestras lá. Não tem nenhuma que eu não fale de Jesus. E no dia que eu não puder falar mais, a clínica lá não é evangélica. No dia que eu não puder falar mais, eu saio. Porque onde eu for, eu vou dizer que foi Jesus que me salvou. Foi Jesus que me livrou. Aonde eu for, eu vou dizer, porque não tem outro caminho. Ele é o próprio caminho, ele é a própria verdade, ele é a própria vida. Quem não está com ele, está onde se não está na vida? Está na morte. E eu andei por muitos caminhos de morte, mas Deus tinha um propósito. Deus está aqui hoje, né, falando com vocês. O que acontece quando fazemos uma lista? Lidamos de frente com a culpa e a vergonha. Nos tornamos livres, pois não precisamos
Não precisaremos mais ficar evitando certas pessoas ou sentindo medo de sermos pegos ou punidos. Deixa eu tentar me lembrar aqui, eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha no começo. Eu não falava assim, mas hoje não, hoje eu falo diferente. Eu falo assim, para a honra de Jesus eu venci o crack. Para a honra de Jesus eu venci cocaína, eu venci todas as substâncias. Eu venci a pornografia. Pornografia eu venci depois de eu ter parado de usar drogas. Passei um tempão ainda, porque existe uma história que chama-se transmissão de compulsão. Então, da droga eu fui para a pornografia. Da pornografia eu fui para comida. Né? Parei com pornografia e fui para comida. Hoje eu estou tentando emagrecer, né? Mas estou lutando. Eu tenho muitas áreas de luta, pessoal, ainda. Né? Assim como todos nós. Por isso que restaurado, nem Jesus, porque Jesus não precisa ser restaurado. Jesus já é perfeito. Então, restauração é para todos. Por isso que esse é o lema. Restauração é para todos. Todos têm alguma área da sua vida. Você aí está vendo, você que vai ver na internet depois, que esse vídeo vai lá para o meu Instagram. Todos têm alguma área que precisa de restauração. Precisa que Jesus vá lá, ele restaure. Eu digo, eu me restaurei. Não, a glória e a honra dele. Ele me restaurou. Se não fosse ele, nada feito, meu amigo, nada feito. E quando a gente reconhece ele em todas as nossos caminhos, quando a gente reconhece ele em tudo que a gente faz, ele vem lá com o seu galardão, com a sua recompensa. Né? E a recompensa é muito bom. É muito bom. Você está limpo, você está falando para outras pessoas, você está levando a mensagem, está falando o nome de Jesus. É muito bom falar o nome de Jesus. Iniciamos um processo de libertação do passado para vivermos plenamente no presente, nos livrarmos da culpa. Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo, lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que fui mal, meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Deus, faz um novo começo em mim. Vamos repetir? Eu vou falar e vocês repetem, tá? Deus generoso, em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo, lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que eu fui mal, meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Deus, faz um novo começo em mim. Amém, amém, amém. Fazemos 3 listas. Pessoas que me prejudicaram, pessoas a quem eu prejudiquei e eu. Aquilo que eu falei já, né? Eu preciso me perdoar. Então, quantas pessoas você prejudicou? Não precisa ser por causa da droga. Às vezes por causa da sua ira. Às vezes por causa da sua preguiça. Às vezes por causa da sua negligência. Eu tenho um filho que hoje ele está com 3 anos. Quando eu fiquei na clínica, ele está com 15 anos. Quando eu estava na clínica, ele tinha 3 anos. Um dia desse eu me encontrei com ele. Na verdade eu pego ele de 15 em 15 dias. Ele mora com a mãe. E aí, a gente sentado, assistindo um filme, e teve uma hora que eu disse, filho, eu queria te pedir perdão. Um dia desse, pessoal, olha só. Quantos anos passaram? Eu tenho 45 anos. Sei que não parece, mas tenho 45. Filho, eu queria te pedir perdão. Ele, por quê, pai? Ele com 15 anos, já mais alto que eu, ele parece um varapau. Que ele não veja esse vídeo, né? Ele bem magro, bem alto. E ele disse, por quê, pai? Eu disse, filho, pelo pai que eu deixei de ser. Eu queria tanto ter sido um pai mais presente para ti. Aí ele encheu os olhos de água. Ele, não, pai, mas eu sou muito feliz com o Senhor. Mas, filho, mas eu preciso que você me perdoe. Ele, eu te perdoo, pai. Besteira. Aí me abraçou. Eu disse, aí o que ele falou me tocou tanto. Ele disse assim, o Senhor é um exemplo do que é para ser e do que não é para ser. Porque ele viu a minha jornada de restauração, sabe?
Aí nessa hora que ele falou isso, eu fiquei pensando e enchi meus olhos de lágrimas e a gente se abraçou e foi um momento tão simples, mas tão lindo, sabe? Foi uma restauração ali que eu fiz no meu coração pro meu filho. Mas nem tudo são flores. Eu tenho uma filha que hoje não fala comigo, que ela é bem mais velha e na época que eu a tive, eu não assumi. Foi uma história que depois um dia eu vou contar para vocês, que meu tempo está acabando. Mas ela não fala comigo. Hoje eu oro a Deus, né? E para que eu me melhore cada dia mais, para que um dia ela conheça os caminhos do Senhor, para que um dia ela venha me perdoar, e eu tenho certeza absoluta que esse dia vai chegar. Porque eu creio que Deus é um Deus de aliança, de promessa, é um Deus de restauração, e Ele vai restaurar minha família por completo. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos da minha casa vão servir a Jesus. Então, hoje, minha casa é uma casa que é muito difícil ter uma discussão. Eu sou muito feliz por isso. Com a mãe do meu filho, não, a gente brigava muito e tal. Por quê? Porque eu estava na época das loucuras, né? Então, você alcançar a paz, alcançar o amor, alcançar a restauração, alcançar, sabe, coisas que eu jamais pensaria que eu iria alcançar, né? Me formei, trabalhei, fui professor em escolas públicas, fiz um monte de coisa da vida e hoje trabalho dentro de uma clínica como terapeuta, como conselheiro, sou um empresário de flores. Eu digo que nem tudo são flores, eu trabalho com rosas do deserto, com flores. Então assim, eu sou muito grato a Deus, né? Sou muito grato a todos vocês terem vindo aqui hoje para ver um pouquinho da minha história e que vocês possam trilhar esse caminho lindo, que é o caminho dos 12 passos, né? As inscrições ainda estão abertas, eu acho que tem vagas para homens ainda, né? E conversando direitinho, acho que pode abrir algumas vagas para mulheres. Se você ainda não se inscreveu no grupo de passos, se inscrevam. E toda segunda-feira tem aqui o CR das Nações. Se você não se inscreveu em nada, não importa, mas toda segunda você pode vir. Toda segunda é uma pessoa diferente palestrando. Toda segunda tem louvores lindíssimos. E toda segunda vocês deveriam vir. Muito obrigado, pessoal, a todos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Vou passar aqui a palavra aqui para o líder.